No capítulo 57 fomos apresentados a Xiou, que em Shumatsu no Valkyrie era o grande líder da China, mas que não gostava, digamos, de burocracias. Suas atitudes eram tão grotescas e seu corpo era tão gigante que ficou conhecido como um demônio no meio dos chineses. Mas qual seria a sua verdadeira história? O que está por trás do mito do combate entre Qin Shi Huang e Xiou? Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Shumatsu no Valkyrie. Sim, pessoal, vamos aqui falar um pouco sobre quem é Xiou e como ele consagrou através da sua derrota o cargo de imperador para Qin Shi Huang, né? Vamos falar sobre as diferenças entre o mito e também sobre o histórico, né? O que tem de histórico logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal porque é importante pra gente ajudar a bater a meta aí de 100 mil inscritos até o final do ano. E é claro, né, você compartilhar esse vídeo com seus amigos para ajudar no crescimento do Geek Brasil. Vamos lá, né? A gente tem alguns aspectos que acontecem no capítulo 57, que é esse encontro, né, e esse confronto também entre o Qin Shi Huang contra ali também o Xiou, né, que acontece nos meados de 200 e pouquinho ali antes de Cristo. E a gente vai falar um pouquinho sobre a história da China, né, sobre a história da China antiga, até o Qin Shi Huang vir e unificar todas as coisas, formando a única província que nós temos nos dias atuais, né, com todas essas fronteiras criadas ali das 8 ou 9 regiões que a China tinha antigamente. Xiou, ele era um líder tribal ali da tribo Nainili, né? Eu acho que é Nainili ou é Ninili, mas basicamente era o que é situada na China antiga. Ele é mais conhecido como um rei que perdeu ali para o futuro imperador amarelo durante a era dos 3 soberanos e 5 imperadores na mitologia chinesa, né? Então ele acabou dando essa dinastia para o imperador amarelo pudesse comandar toda a China. Mas como que isso aconteceu? Como que rolou esse confronto? A gente tem uma espécie de documentos, né, que acabam sendo revelados para nós sobre esses detalhes. E aí a gente também tem contos e narrações que são mostrados para nós sobre a China, sobre esses fatos, né, sobre esses contextos que aconteceram ou de que eram mitos de um passado, de histórias que eram contadas sobre o Xiou e também sobre o Imperador Amarelo. Para o povo ali de Huimong, Xiou era um rei muito sagaz. Ele tinha ali uma ascendência particularmente complexa e controversa, pois para cada um ali ele tinha uma apresentação. Para os dogs, Miao, e ao mesmo ali para Man, dependendo ali da fonte da qual é visitada, né? Dependendo ali da fonte na qual tem o contexto narrativo sobre o personagem. Hoje, ali na China, Xiou é honrado e adorado como o grande deus da guerra e um dos 3 fundadores da China, um dos 3 lendários fundadores ali do país, segmentando toda essa lógica para a situação de um governante. E aí, o que se sabe era que o Xiou, ele era um governante que não gostava muito de burocracias. Então ele remetia e subjugava os demais governantes das demais províncias, das demais nações. E aí ele gostava de ter ali o direito de governar, mas não gostava dos deveres. E assim ele deixava com que as demais regiões fossem governadas pelas outras pessoas, mas ele queria ter o direito, que você tinha que pagar um tributo para poder continuar governando. Seja ali um sacrifício, seja ali ouro, prata, não se sabe por causa do conflito ali de informações sobre esses contos. E aí, quando ali um comandante chamado Yan estava liderando sua tribo e acabou entrando em conflito contra as 9 tribos lideradas ali pelo Xiou, o que acabou levando o Yan a ter um confronto ali direto contra o Xiou e que ocasionou em sua derrota, que foi um massacre total dos seus exércitos. Ele conseguiu escapar com vida e foi ali mais tarde em Zolo, implorando por ajuda do Imperador Amarelo,
daquilo que era conhecido como o mito do Imperador Amarelo. Nesse ponto, a batalha épica entre Shiryu e as forças do Imperador Amarelo começaram. Esse confronto inacreditável durou mais de 10 anos, né? De acordo com os mitos chineses, esse confronto entre Shiryu e também sobre o Imperador Amarelo durou ali 10 anos em seus confrontos, tendo em sua vantagem ali o Shiryu na maior parte do tempo. Durante toda a batalha ali em Zolo, Shiryu expirou uma névoa espessa e obscureceu a luz do sol. A batalha se arrastou por dias e anos, enquanto o lado do Imperador estava em perigo, enquanto ele estava quase sofrendo um massacre. Somente depois que o Imperador Amarelo inventou a carruagem apontando para o sul, que ele encontrou seu caminho para fora do campo de batalha. No meio da guerra, então, nos contos mitológicos, Shiryu então conjurou uma forte tempestade. O Imperador Amarelo então convocou o demônio da seca Nuba, que afastou as nuvens de tempestade e limpou o campo de batalha, dando finalmente, depois de anos, uma vantagem para o Imperador Amarelo na sua luta contra o Shiryu. O Shiryu e seu exército não resistiram e mais tarde foram mortos pelo Imperador Amarelo. Após a sua derrota, diz que o Imperador Amarelo se tornou o ancestral de todos os Huaxia. Eu acho que é isso que fala, eu não sei muito minha pronúncia em chinês, não é lá muitas coisas, né? Os Huang foram forçados a viver nas montanhas e deixar o reino de Li. Após a morte de Xiou, diz que choveu sangue por muito e muito tempo. Tudo isso passa para algo como a imagem mitológica chinesa, né? Não é que aconteceu algo desse tipo, mas são contos narrados ali pelos povos e pelas tribos chinesas. Shiryu acabou perdendo, mas ascendeu ao posto de Deus da Guerra. Ele é considerado então para os chineses, por muitos ali do país, como o criador das espadas, armaduras, bestas alarbadas e lanças chinesas, né? Todas essas situações aí, todas essas armas foram criadas pelo Shiryu, na qual ele é adorado como um grande deus da guerra chinês. Só que aqui temos um pequeno porém, né? Porque Qin Shi Huang, que é bobo nem nada, nós estamos falando do Qin Shi Huang do nosso mundo, da nossa idealidade aqui, né? Desse mundo cruel, como diz ali o Erwin em Shingeki no Kyojin. No nosso mundo, ele assumiu o título de Imperador Amarelo, né? Ele pegou o título que era de uma divindade e trouxe para si, né? Claro, né? Seres humanos sendo seres humanos, não importando que país que eles pisem. Até 221 a.C., quando Qin Shi Huang da dinastia Qin cunhou o título ali de Huangdi, convencionalmente traduzido como imperador, para se referir a si mesmo, né? Ele estava pegando esse título e colocando no seu nome. Qin não fez isso para se referir a ser um governante terreno. Eu não queria pegar apenas um nome assim especificamente para ser um governante terreno. Não, mas ele queria se autoproclamar como o Deus Supremo da dinastia Shang Panteão, no período dos reinos combatentes. Ou seja, ele estava se proclamando como o grande imperador amarelo daqueles mitos e que ele mesmo havia derrotado Shiryu. O termo Di por si só também pode se referir às divindades associadas às 5 montanhas sagradas da China e também às suas cores. Huangdi tem como a pronúncia o Di do amarelo, né? Que o Huang seria ali o amarelo e o Di teria a conexão com o imperador. Ele acabou sendo um dos últimos. E para enfatizar o significado religioso de Di nos tempos pré-imperiais, os historiadores da China antiga comumente traduzem o termo ali de Titi amarelo como algo ali como título do primeiro imperador, como Augusto Titi, ou na qual tem a referência ali sobre essas situações também conectadas ao Império Romano, como sendo ali um governo piedoso ou coisa do tipo, né? Então tem essa ligação direta ali com o chinês na forma como é traduzida e como Qin utilizou isso para si, como ele conseguiu utilizar essa temática para se colocar em um poder mais sólido. No final ali do período dos reinos combatentes, o Imperador Amarelo foi integrado ao esquema cosmológico das 5 fases.
em que a cor amarela representa a fase terrestre, o dragão amarelo e o centro, sendo representado ali através da figura de Qin Shi Huang, na qual o Memura usou isso para criar a origem do personagem no capítulo 57 do mangá de Shumatsu no Valkyrie, fundindo então o Qin Shi Huang terreno com a lenda do Imperador Amarelo, e é por isso que ele acaba lutando com um ser muito comovente ali na história do seu passado. Como outros humanos que tiveram a história um pouco mais humanizada em Shumatsu no Valkyrie, o Qin acabou saindo um pouquinho dessa curva, mas ali junto com Adão tiveram um pouco mais de uma liberdade poética para se atuar. A correlação das cores em associação com diferentes dinastias foi mencionada ali por Lu Shichunkin, que no final do século 3 a.C., onde o reinado do Imperador Amarelo era governado ali pela Terra. O caráter Huang, que era frequentemente usado no lugar do monófono Huang, que significa agosto ou coisa do tipo, ou radiante, dando Huang Di os atributos próximos ao de Shang Di, o deus supremo Shen. Então, só para vocês verem a linha de raciocínio de que o próprio Qin Shi assumiu lá atrás para poder colocar ali a China em uma paz absoluta. No final das contas, Qin Shi coloca ali Huang em seu nome e se autoproclama como deus da antiga religião chinesa, o grande dragão amarelo. E assim, ele acaba com a guerra civil que estava acontecendo na China há milhares de anos, tentando dar uma vida mais sólida de um jeito bem peculiar para os chineses.